E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No começo do filme vemos uma garota correndo na selva para salvar sua vida em um estado muito machucado. Ela olha para trás e vê que seu perseguidor está chegando perto. Um tremendo brutamonte que vem quebrando tudo em sua frente. Ela continua sua fuga, mas não vai muito longe, pois logo o brutamonte aparece e a captura, sendo esse cara um canibal. O tamanho desse canibal é muito grande. Ele segura a mulher e cobre todo o rosto dela apenas com uma mão. Ele é tão forte que esmaga o crânio da garota com uma mão, por isso recebeu o nome de Crusher. Em seguida esse homem Crusher leva o corpo morto para sua casa que ficava no meio da selva. Seu irmão mais velho também estava em casa assistindo TV confortavelmente naquele momento. Crusher leva o corpo morto para fora e começa a tal em pedaços. Então vemos na TV onde uma gravação da mesma garota estava sendo exibida, na qual Crusher estava ferindo a jovem a quem ele estava cortando em pedaços. Na verdade, essas pessoas estavam torturando aquela garota, mas de alguma forma a garota conseguiu escapar do cativeiro, porém infelizmente ela foi novamente raptada e brutalmente matada e virou literalmente comida para os canibais. Após isso vemos um grupo que sequestra a filha de um homem rico e a leva embora. A garota estava trancada no porta-malas do carro. Os sequestradores incluíam um bandido e seu parceiro, Josh e sua irmã Sarah. Os jovens irmãos não eram sequestradores. Eles estavam fazendo tudo isso com esses bandidos por necessidade. Ninguém sabia para onde todas essas pessoas estavam indo, apenas um bandido sabia, mas ele não dizia a ninguém. De qualquer forma, essas pessoas param em um posto de gasolina. O bandido está sentado no carro enquanto seu colega vai sair para abastecer. Após um tempo, Sarah e seu irmão vão para dentro da loja. A porta dos fundos estava aberta. Agora o coração de Josh estava dizendo para ele fugir, mas ele não se sentia bem em deixar sua irmã ali. Um velho estava abastecendo sua caminhonete de combustível em frente ao carro deles. Justamente então o xerife veio e começou a conversar com aquele homem, o que fez os corações desses dois bandidos acelerarem. O bandido tinha até tirado sua arma quando Sarah e seu irmão também saíram. Então o xerife começou a falar com ambos e vendo isso os dois bandidos ficaram ainda mais preocupados. Começaram a ficar assustados de que o xerife pudesse suspeitar deles. Mas Sarah o distraiu conversando com o xerife. Depois disso eles avançaram novamente, mas no caminho os bandidos começaram a discutir entre si. Então de repente um grande cervo surgiu à frente deles e o carro não conseguiu parar a tempo, batendo diretamente no cervo. Os três conseguiram escapar, mas o bandido no volante ficou preso e o pobre cervo morreu com seus chifres entrando no peito dele. Todos os três estavam tentando mover o cervo de frente, mas o cervo não se movia nem um pouco, o que estava causando problemas ao bandido. Mas o problema mudou para ele quando o cervo recuperou a consciência e começou a lutar. O bandido não suportou a dor e deu um tiro diretamente na cabeça do cervo, mas mesmo assim o homem não sobreviveria. Então o parceiro do bandido lhe tomou a arma e perguntou para onde eles deveriam seguir, dizendo que era para dizer. Mas o bandido ainda não estava dizendo, então de raiva seu parceiro deu na cabeça dele e explodiu sua cabeça. Agora o plano deles acabava com o bandido. Eles não sabiam o que fazer em seguida e o carro também não conseguia se mover, então agora tinham que prosseguir a pé. Eles também não conseguiam entender se deviam ir adiante ou voltar em direção ao posto de gasolina. Mas lá também estava a garota sequestrada. Eles estavam pensando sobre o que fazer com ela. Já estavam nessa encrenca quando de repente uma caminhonete vem chegando com um só homem dentro dela. Ao ver a condição deles, ele disse que dois deles poderiam ir com ele e que eles receberiam ajuda após irem ao posto de gasolina. Mas o outro bandido tinha um plano diferente. Ele pensou que seria muito arriscado para ele e não queria correr esse risco. Pensando nisso, o bandido deu um tiro naquele homem, fazendo com que o pobre homem caísse. Embora ele quisesse ajudar, o bandido queria disparar novamente, mas então Josh o parou. Aproveitando essa situação, o homem do caminhão foge. Agora o coração daquele bandido o dizia para matar Josh também, mas ele não conseguia fazer isso na presença de Sarah. Agora eles não tinham outra opção. Depois de retirar a garota sequestrada, começaram a se mover pela floresta, mas Clyde estava observando-os. Sua boca começou a salivar ao ver as pessoas e tinha comida para muitas semanas à sua frente que ele não queria perder. Ele vai diretamente para casa buscar Crusher, que estava sentado triste porque dizia que seu novo amigo, aquele que ele matou, também o deixou e fugiu para salvar sua vida. Seu irmão diz que novos amigos chegaram, então ele pega as algemas e vai embora. Enquanto dirigia o caminhão, o homem que tentou ajudar os jovens morre porque foi baleado e havia perdido muito sangue. Assim que seu carro parou ao lado, o velho o viu e imediatamente chamou o xerife. Ao ver isso, o xerife percebeu que a questão era séria, pois ele foi baleado. Justamente naquele momento, a notícia chegou pelo rádio de que 4 sequestradores estavam fugindo após sequestrar uma garota. Lembrando a aparência do carro daqueles 4, o xerife ficou certo de que eram as mesmas 4 pessoas que ele tinha visto de manhã.
O xerife então chamou mais policiais e em seguida se moveu para verificar. Enquanto isso, Josh estava cuidando da garota sequestrada cujo nome era Ash, e Crusher também estava o seguindo. O bandido estava cansado de tudo isso, então ele parou o grupo na vontade de matar o irmão de Sarah, mas antes que pudesse atirar, Clyde disparou contra ele e não contra ninguém mais. Logo ele se apresenta aos jovens. Assim que ele chegou, Sarah começou a agir como se eles fossem uma vítima, dizendo que ele os estava sequestrando e levando-os embora. Ela pede para salvá-los e os tirarem dali, mas esse tipo de drama não funciona com Clyde. Josh, vendo a desonra do homem, se aproxima da jovem, mas antes que pudesse dizer algo, Clyde o silenciou dando-lhe uma coronhada na cabeça. Ele amarra ambos os irmãos e coloca algemas e os leva de volta para o veículo. Eles ficaram surpresos com o motivo pelo qual ele estava os trazendo para o carro. Na verdade, o irmão de Crusher queria a cabeça do servo, imaginando como poderia ele deixar uma comida tão deliciosa para trás. E ele havia deixado Ash para que Crusher pudesse fazer amizade com ela, mas Crusher a nocauteia com apenas um golpe. Do outro lado, Clyde estava esperando os irmãos cortar fora e puxar a cabeça do animal morto, mas quando era hora de levar a cabeça com eles, Josh perguntou se ele não queria carne, ao que Clyde respondeu que não comemos animais. Josh pensou que ele poderia ser um vegetariano que come vegetais, mas ele não ouviu ele corretamente dizendo que não come carne de animal, ou seja, eles eram somente vermes canibais. Até então, Crusher havia chegado em casa com Ash e após cheirá-la cuidadosamente ele sai. Então sabemos que Ash estava fingindo estar inconsciente, mas ao correr para salvar sua vida, ela realmente desmaia depois de colidir com algumas coisas. Enquanto isso, Clyde traz ambos e ao verem Crusher a condição deles piora, ele coloca a cabeça do servo de lado e pede para Sarah sorrir, ao que ela faz de mau gosto. Enquanto isso, o xerife chega ao veículo dos bandidos e estranha a cena do animal sem a cabeça. E o que antes era de um acidente com o animal é agora uma cena de um assassinato. Para entender o que estava acontecendo, o xerife teve que seguir a trilha de sangue que caía da cabeça do servo. Por outro lado, Sarah faz uma proposta ao irmão de Crusher de que eles vão ganhar muito dinheiro sequestrando a garota. Então eles oferecem a metade e em troca ele os deixasse partir. Mas o dinheiro não importa para Clyde. Ele oferece limonada para Sarah beber, mas ela se recusa a beber, dizendo que não aceita bebidas dele. Então Clyde aceita sua escolha e estende a mão para um cumprimento formal. Sarah sente que agora ele entrou no caminho certo e deveriam conversar ambos pacificamente, mas ao apertar as mãos, Clyde puxa sua mão e bate seu rosto na mesa e ela continua olhando para isso. Sarah fica com medo de que haja veneno na limonada, mas então pensa que se ele quisesse matá-la ele o teria feito na selva. Então ela concorda em beber, mas diz que ele também é como aquelas pessoas que matam sem misericórdia. Clyde diz que não eram assim, pois matar leva tempo, e ninguém mata tão brutalmente. Mas não no caso deles, pois são experientes, o que significa matar depois de fazer os outros sofrerem muito. Ele fala que trituram os pedaços com uma mão e depois cozinham e os comem com prazer. Clyde aponta a arma para ela, forçando ela a beber toda a limonada sem dizer nada. Então, deixando a arma de lado, Clyde se ocupa em algum trabalho, então Sarah pega a arma para atirar nele, mas a arma estava sem munição. Aqui Sarah descobre que não havia veneno na limonada, mas era o anestésico. Assim que Sarah ficou inconsciente, Clyde chegou até Ash para torturá-la, que estava amarrada à cadeira. Ela ainda estava fingindo estar inconsciente, então o irmão de Crusher quebrou a fechadura e removeu o pano da boca dela. Agora podemos ver seu rosto pela primeira vez. Nesse meio tempo, Crusher nocauteia Josh com um único golpe. Clyde diz a Crusher para colocar Ash em seu depósito e trancá-la. Então Crusher a cheira, mas a leva do mesmo jeito. Depois ele pendura Sarah lá para que Clyde possa cortá-la. Clyde coloca o capuz na cabeça da jovem e começa a gravar tudo para poder desfrutar assistindo a essa cena mais tarde. Enquanto isso, Crusher leva Josh para dentro e o amarra na cadeira. Clyde traz Sarah de volta à consciência e começa a feri-la na frente da câmera. Ao ouvir seu grito, Ash observa seu redor e vê que precisa cortar a corda de suas mãos com o chifre do cervo. Clyde cortou Sarah um pouco e veio até seu irmão com a câmera. Josh pergunta onde está sua irmã. Então Clyde diz que ela está pendurada do lado de fora. Enquanto isso, Ash corta as cordas de suas mãos e também se liberta das algemas em suas pernas. Por dentro, Clyde também começou a atacar Josh. Ele começa a fazer cortes em partes do corpo dele. Ash tinha duas opções. Primeiro, ela deveria fugir. Segundo, ela deveria fazer algo. Após fugir, ela entra, pega uma espingarda, carrega balas nela e coloca 2 balas no bolso. Clyde estava queimando as feridas de Josh com fogo para que seu sangue não escorresse. Então Ash entra e assim que chega atira primeiro em Crusher. Em seguida, ela coloca Clyde sob a mira da arma e liberta Josh. Depois ela manda Josh aprisionar Clyde em algemas, já que ela não estava querendo matar seu inimigo ainda, porque a levaria para a estrada. Josh trouxe sua irmã para baixo e viu que ela ainda estava viva. Ele tratou de Sarah e em seguida eles começaram a andar atrás de Clyde.
embora ambos estivessem tendo dificuldade em andar, mas não tinham outra opção a não ser fazer isso. Ash tinha a arma apontada para todos os três porque esses dois não eram seus amigos, eram seus sequestradores. Todos os três eram iguais para ela, mas Clyde era uma grande ameaça. Enquanto caminhavam, Clyde pegou Josh. O jovem, sabendo sobre sua situação, disse para Ash atirar, mas quando ela não o fez, Clyde quebrou o pescoço dele e matou o rapaz. Ash ainda não estava atirando, então Sarah puxou a arma da mão dela e disparou diretamente contra Clyde. Agora que a arma estava nas mãos de Sarah, Ash havia se tornado um prisioneiro novamente. Ela tinha Ash sob a mira da arma. Então alguém atirou em Sarah e estourou sua cabeça, e aquele era o xerife. O xerife achou que Sarah mataria Ash e por isso ele a matou. O xerife interroga um pouco Ash e em seguida lhe diz para levá-lo até a casa deles. E ele só irá embora depois de chegar à raiz do problema. Mas ao chegar à casa ele viu que Crusher não estava lá. Ash soube que agora estavam acabados. Ela queria fugir, porém o xerife a algemou e a amarrou na cadeira. Depois disso ele sai e de repente Crusher esmaga a cara do xerife com uma mão. Após isso ele começa a cortá-lo. Felizmente Ash se liberta das algemas. Crusher corta as mãos e as pernas do xerife enquanto Ash tenta sair com uma faca grande. Então Clyde entra e a ameaça com a arma, mas Ash rapidamente crava a faca em sua testa e antes de morrer ele grita e chama Crusher. Quando Crusher chegou, Ash atirou nele novamente. Então ela pegou 2 outras balas e correu para fora, mas Crusher também estava atrás dela. A parte boa era que Crusher havia se enfraquecido um pouco após ser baleado e estava caminhando lentamente. Aproveitando isso, Ash chega à estrada onde a polícia já estava, mas antes de se apresentar aos policiais, ela desafiou Crusher olhando em seus olhos. Ela disse que iria até a polícia, mas somente depois de matá-lo. Crusher ignorou a ameaça e virou-se. Então Ash também saiu de lá com a polícia. Quando a polícia chegou àquela casa à noite, Crusher os observava à distância. Então ele se virou e foi para a floresta. Ou seja, a série de mortes estava prestes a começar novamente porque embora seu irmão tivesse